Estamos de volta no programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, hoje conversando com o Dr. Fábio de Souza Santos, presidente da OAB Guarulhos. Dr. Fábio, nós estávamos falando até o momento a respeito das dificuldades em relação ao atendimento ao público, no que concerne aqui a Defensoria Pública. Então, inclusive no jornal, na Tribuna dos Advogados, nós tivemos uma matéria especial que fala justamente sobre isso. Então, a OAB Guarulhos representa contra a Defensoria Pública de Guarulhos, inclusive consta na própria edição do jornal o ofício que foi direcionado à Defensoria. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, né, sobre essa situação, né, que culminou no encaminhamento desse ofício e, na sequência, quais seriam os próximos passos? De maneira que, por conta desta carência, deste erro gravíssimo que acontece em relação ao atendimento ao hipossuficiente na cidade, o Ministério Público baixou uma portaria determinando a instauração de um inquérito civil para apurar todas essas questões, inclusive o exercício ilegal da profissão, porque na medida em que o cidadão ele é atendido por alguém que não tem capacitação técnica, uma auxiliar administrativa, um auxiliar administrativo, evidentemente, essa pessoa, ao emitir uma provisão de indicação, falando ao advogado nomeado, inclusive qual a ação que ele deve ingressar, isso é a prática de um crime, né? Não bastasse isso, para suprir ainda a deficiência, a incapacidade da Defensoria Pública dar um atendimento com a mínima qualidade possível, a Defensoria tem firmado convênios com associações que não estão inscritas na OAB. Isso caracteriza também um ato que fere frontalmente o Código de Ética e Disciplina, porque o advogado ele não pode prestar ou firmar um convênio se a entidade da qual ele participa não está registrada perante a sua entidade de classe, que é a OAB. De maneira que as irregularidades que estão sendo praticadas pela Defensoria Pública e que foi objeto de reclamação perante o Ministério Público são imensas e estão elas relatadas de uma maneira sintética, porém muito objetiva, na nossa edição do último jornal que saiu agora semana passada, que vem uma cópia do ofício narrando as irregularidades. Existe uma portaria onde o promotor de justiça ele menciona todos os fatos que foram acontecidos por conta do representante, que é a OAB Subseção Guarulhos, e determina a instauração de um inquérito civil para apurar todas essas irregularidades. E ao final, apurando e constatando todas essas reclamações, evidentemente que alguma coisa tem que ser feita. O que não pode se admitir é que a Defensoria Pública, que ela foi criada para defender o direito da população carente, ou seja, daquele cidadão que não dispõe de dinheiro para contratar um advogado particular de sua confiança, ele possa ser tratado com esse desdém que acontece hoje com a Defensoria Pública. E o Dr. Clóvis, que é um dos apresentadores aqui, pode testemunha ocular do que acontece, porque a Defensoria é próxima do escritório dele. E não precisa muita investigação, né, doutor Clóvis, para constatar o desmando, a falta de respeito que a Defensoria Pública tem praticado contra o cidadão guarulhense. E isso, evidentemente, a OAB vai ser um órgão fiscalizador, assim, não vai aceitar em hipótese alguma, vai combater de forma muito contundente e intransigente. A Defensoria Pública, ela deve existir, é um dever do Estado em prestar um serviço de qualidade à população que não dispõe de condição financeira, mas ela tem que prestar este serviço de qualidade, de maneira a dar um atendimento digno, pelo menos, e no tempo necessário que o jurisdicionado precisa. Doutor Fábio, o telespectador da TV Destaque que quiser ter acesso ao teor da representação e ao encaminhamento dado pelo Ministério Público, ele pode procurar na nossa Casa do Advogado, que lá ele vai encontrar o jornal agora do mês de maio, né, desse mês que está encerrando, para tomar conhecimento da íntegra desses documentos que são de suma importância. Sim, eu já estou determinando também que, inclusive, o teor, não só do ofício que foi encaminhado ao Ministério Público, mas a portaria que foi baixada pelo
pelo promotor de justiça, determinando a instauração de inquérito civil, eu estou determinando que seja incluído em nosso site. Certo. E aí a população pode consultar através do site para ver o teor do que consta na representação, que é o nosso site é www.oabguarulhos.org.br. A precariedade desse atendimento, nós temos que deixar muito claro, é de que qual é a atuação mais importante da Defensoria? Em que casos ela é chamada? Ela é chamada mais na área da família, onde os casos requerem sempre uma providência urgente. Então, é um pedido de alimentos, é a busca e apreensão de um filho, é a regulamentação da guarda de um menor. E essas questões têm que ser atendidas de pronto. Não comportam um agendamento via online para daqui a 30, 40 dias se marcar uma primeira entrevista, para depois levar documentos, para daqui a 60, 90 dias a defensoria, os defensores, com todo o sacrifício deles, que também temos que reconhecer isso, né? Eles são humanos, mas o fato é que eles não têm condições de dar o atendimento e a população termina sendo a grande sacrificada nessa prestação jurisdicional. E não é nem só isso, viu, doutor Clóvis? Tem a questão, não é só da área de família, é da área criminal, inclusive. Porque às vezes tem pessoas que são presas e dependem de uma medida urgente, como um pedido de liberdade provisória ou um habeas corpus, e ele não pode ficar à mercê da boa vontade ou disponibilidade de um defensor. Ele precisa ser atendido de imediato para que, às vezes, um estado de violência seja cessado num tempo hábil, que impeça de acarretar a ele um prejuízo, às vezes, irreparável. E esse problema é só em Guarulhos ou ele se reflete em outras localidades? Por exemplo, a OAB tem uma forte ligação com as subseções da região do Alto Tietê. Qual é a notícia que nós temos? Tem algumas subseções que compõem o Alto Tietê que ainda eles estão fazendo a triagem, né, e as nomeações, as indicações. Mas tem, por exemplo, a subseção de Mogi das Cruzes. Até dias atrás, ela estava fazendo a triagem e as nomeações. Parece-me que agora a Defensoria tirou dela também a questão das nomeações, né? Eu não sei qual o critério que a Defensoria Pública do Estado utiliza para esta parceria, vamos dizer assim, com a Ordem. Eu acredito que seria importante que a Defensoria ela pudesse, através do seu procurador-chefe, ou procurar ter um relacionamento de harmonia com a OAB, porque a OAB não quer tirar o trabalho de ninguém. Ela quer simplesmente dar um atendimento de qualidade às pessoas carentes. Então, ninguém está disputando mercado de trabalho. Agora, o que a OAB não pode aceitar, não vai admitir, e isto já é objeto de outras medidas, é que a Defensoria Pública, sob o título de ser o representante do cidadão hipossuficiente, tem que abarcar para ela todo um atendimento e não tem a condição humana e material para dar um atendimento digno e de qualidade. Isso depõe contra o Estado, depõe contra o Judiciário e prejudica sobremaneira, de forma às vezes irreparável, o cidadão. Isso a OAB não vai consentir, vai ser um fiscal, um guardião eterno disso. Doutor Fábio, agora mudando um pouquinho de assunto, o doutor Clóvis até já mencionou a agenda da OAB, a agenda de eventos para esse mês, e eu gostaria de que o senhor nos falasse a respeito da participação dos colegas, como tem sido nesses eventos e também se é aberto ao público em geral. Então, aquele que tiver interesse, que está nos assistindo, se também pode participar desses eventos. Existem vários eventos que a Ordem tem feito, e a participação, óbvio, existe uma participação razoável, mas o que falta um pouco é da participação mais ativa dos advogados na sua subseção, para se inteirar do que a OAB da subseção tem feito para você, advogado, e óbvio que ao telespectador, ele pode participar de muitas palestras que acontecem na Ordem, mesmo não sendo advogado. Agora, maiores informações podem ser buscadas através ou do site, né, do www.oab.org.br ou através do telefone 2468-8199 e falar com a senhorita Débora ou Denise. E qualquer dúvida também,
pode entrar em contato direto no e-mail da presidência ou da Secretaria-Geral, que é www.presidencia@oabguarulhos.org.br ou www.secretariageral@oab.org.br. Ou ir diretamente à nossa subseção, que é na rua Luiz Facini, número 16, no centro de Guarulhos. Muito bem. Doutor Fábio, doutora Adriana, lamentavelmente o nosso tempo se escoou rapidamente, né? E nosso programa vai chegando ao fim. Agradecemos a presença da doutora Adriana, né, com qual compartilhamos o programa de hoje. Esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades. Mas antes, para deixar as considerações finais, se houver alguma informação, algum informe importante, gostaríamos que o doutor Fábio, então, desse a sua fala final. Gente, é uma pena, o programa acaba muito rápido, né? O tempo passa muito rápido, porque são temas que a gente vem trazer aí a discussão de grande importância para a advocacia e para a população. Mas eu queria deixar uma mensagem aqui a todos os advogados que são inscritos pela subseção Guarulhos, que venham participar conosco desta administração, participando dos cursos, de tudo que a OAB tem promovido em prol do fortalecimento da nossa entidade de classe. Na verdade, nós trabalhamos, todos nós aqui, de forma voluntária, objetivando exclusivamente o fortalecimento da advocacia na cidade. Convidamos aqui aos presidentes de todas as comissões em motivar seus membros das comissões para que venham participar, não só das reuniões afetas à sua comissão, mas possam interagir com as outras comissões para a gente dividir experiências, objetivando o engrandecimento mesmo da nossa entidade, da nossa instituição, e o fortalecimento da nossa classe, porque isso vai mostrar lá fora, aqueles que desrespeitam a advocacia, que a OAB está unida em torno, em busca de uma coisa só, do exercício pleno em busca e na defesa intransigente dos direitos. E dizer também aos nossos parceiros que estão anunciando conosco, e aqueles que estão nos vendo e ainda não participam, que venham participar também, para ser um parceiro da OAB, porque nós firmamos os convênios com esses parceiros e o advogado que vê o anunciante aqui no nosso programa ou no nosso site, o advogado tem desconto. São termos de parceria que nós firmamos com descontos atrativos a todos os advogados inscritos na subseção ou não. Basta apresentar a sua carteira nesses estabelecimentos comerciais para buscar um desconto. Então, ou seja, vai ter um preço diferenciado daquele que é o praticado. Daí porque a importância desta parceria, porque também visa levar ao advogado um benefício, que é o desconto para ele poder aproveitar melhor num restaurante, em uma loja de sapato, enfim. Os parceiros conosco é isso, visa buscar dar um atrativo a mais ao advogado, que é o desconto. Doutor Fábio, agradecemos imensamente a sua participação no nosso programa. Vamos contar com a sua presença em outras edições especiais. Para você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua participação e continue entrando em comunicação. Nós temos os endereços eletrônicos, os telefones que aparecem aí no seu vídeo. Então entre em contato mencionando os temas de seu interesse ou de repente quem você gostaria que fosse entrevistado aqui no nosso programa. É muito importante a participação de todos porque esse programa é feito para você que está nos assistindo, assinante da TV Destaque. Então tenham todos uma excelente semana e contamos com a sua participação no nosso próximo programa. Até lá!